Perfeito, foi arrasou. tudo. Tá, eu quero saber como é que foi do teste da Moana, né? Moana, A gente entrou no assunto Nossa, do do emo, do nada. rock. Ixi, Exato. Sério, você tinha 13 anos e... então, eu não era muito, assim... Eu já tinha feito musicais, a galera sabia que eu conseguia cantar. Eu nunca tinha dublado também. O Rei Leão, você fez? Sim, fiz. Antes ou depois? Bem antes. Bem antes. Foi um dos meus primeiros trabalhos. Eu tinha 9, mais ou menos. 9, 10 anos. O que você tava fazendo com 9, 10 anos, Bruno? deixa eu ver. Emo. Aquela emo também. Eu acho que eu tava chorando pra não querer fazer prova na escola. Eu era fã do Felipe Dilon. Nossa, sim. Grito. Não acredito. E também dançava a música Tô nem aí, Tô nem aí. Da Luca. Tudo. Pode... Até hoje. Nossa, Pois eu é. cantando aqui na frente da menina. Que vergonha, gente. Hoje eu tô demais. Vamos focar. Então, e aí mas eu já tinha muitos amigos no meio por eu ter trabalhado muito já. Então, com 13 anos. Então, esses meus amigos que já trabalhavam na dublagem e alguns diretores de dublagem me conheciam. E aí tava rolando essa busca aí pra uma menina. Também eles buscam 15, 16 anos pra fazer a Moana. Eu lá com os meus 13 de novo. E aí eles falaram, ela não tem 16 anos, mas ela é muito talentosa. Mostraram um videozinho meu cantando assim. Aí eles falaram, traz ela pra um teste, vamos ver. Eu e mais outras meninas fizemos o teste. E foram 30 minutinhos cantando, 30 minutinhos fazendo dublagem. A voz mesmo. E no cantando, gente, foi mais fácil, assim. Eu fiz rapidinho, sabe? Tipo, eu cheguei, e aí depois do teste cantando, eu saí toda feliz. Eu falei, fui bem. Aí eu fui pro de dublagem. Eu nunca tinha dublado na vida. Não? Não. E o diretor do filme foi o Rodrigo Andreato. Ele é maravilhoso, ele é muito, muito bom mesmo, assim. E ele também tem esse talento que o Simon tem, de ser meio neutro, assim, com as reações. E aí, ele me perguntou, você já dublou antes? Aí eu... será que eu falo que não? Será que eu falei, não. Aí, dali, eu já fiquei... Ele falou, ok. Tipo, não esboçou uma reação mesmo. Eu falei, ai, meu Deus, não vou entrar. Já era. Não foi. Aí, eu fui pro negócio da dublagem. Na época, era só rabisquinho, né? Não tinha o desenho feito ainda. Então, eu meio que tinha que imaginar as cenas, imaginar com quem que ela tava falando, distância, tudo. E foi novo pra mim. Eu lembro que ele falava muitos termos técnicos e eu falava, não sei o que é isso. Tem como você me ajudar? Eu tava morrendo de vergonha. O que ele falava? Tipo, o que é? Por exemplo... Tem uma coisa chamada anel na dublagem, que é o que demarca... Como que eu posso explicar? A cada 15 segundos de filme é um anel na dublagem. A gente chama de um anel. Em relação a tempo, assim. Então, quando você pega um roteiro de dublagem, tem anel 1, anel 2... Então, é tudo dividido por 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Story. É isso, por stories, assim. Então, o anel é um story. E aí, ele chegou falando assim... Tá bom, vamos lá, Anne. Anel 300 e não sei o quê. Eu olhei assim pra ele e fiquei... Caro, né? E eu... E eu fiquei assim... Eu não queria falar que eu não sabia, sabe? Aí eu folheando. Aí ele... Você sabe que é um anel? Aí eu... Não! Eu fiquei com muita vergonha. E aí eu sei que eu não fui tão bem, assim, no falando. Mas não fui bem no sentido, assim, de... Eu fiz um bom trabalho, mas eu demorei muito. E na minha cabeça eu não gosto de, tipo... Se eu demoro muito pra fazer as coisas, eu fui mal, sabe? Então, na música, tinha 30 minutos, eu usei 15. Aí, na hora de falar, eu demorei 1 hora, quase. Eu falei, era uma ceninha. E eu demorei tudo isso. Não vão... Aí, eu saí, minha mãe entrou no carro, ela falou assim... Iane, esquece isso aí. Ela falou, não esqueça dessa frase. Iane, esquece isso aí. Ela viu você ela tava na salinha de dublagem. Ela falou, Iane, esquece isso aí. Eu falei, faz parte, né? Vamos seguir o baile. 3 meses depois, eu já tinha esquecido que era Moana. 3 meses? 3 meses depois. Porque acontece, por esses filmes, assim, especialmente pra protagonista, tudo, tem que passar por um bando de gente pra aprovar ou não. Aí ver se combina com o de fora. Uma loucura. E 3 meses depois, minha mãe recebe a ligação falando que eu ia ser a princesa Moana. E ela surtou na hora, mas eu não tava junto. Eu tava viajando, eu tava em Garça, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo. O que você tava fazendo? Eu tava fazendo apresentação com a minha escola de teatro musical também. E então a gente tinha um showzinho lá no teatro. E aí minha mãe me ligou, eu tava em Garça, nada a ver. E aí ela falou, você vai ser a Moana. Oi, princesa. Foi bem assim, oi, princesa, você vai ser a primeira princesa polinésia. Não sei o quê. E assim, tipo, meu Deus, ela tá louca, o que ela tá falando? Tipo, quem é isso?
que isso? Eu não fazia ideia o que era mais, eu já tinha esquecido. E aí ela falou, Moana, menina. Eu falei, como assim? Ela, aquele teste lá que você fez há 3 meses atrás. Eu falei, mentira. E aí eu surtei. loucura. Eu não tinha noção da dimensão ainda do filme, porque quando você vai fazer teste de dublagem, você não recebe informações, assim. E quando você dubla o filme também, você só dubla suas cenas, você não vê mais nada. Então, tipo, você tem zero informação sobre o que você tá fazendo. E aí eu comecei a pesquisar Moana, porque nos Estados Unidos já tava em andamento. E aí eu vi os comerciais e tinha os desenhos já da Moana. Eu falei, pera, eu vou ser uma princesa da Disney. E aí eu comecei a, tipo... Aí eu surtei, mas eu tava numa viagem a trabalho, então eu não quis falar pra ninguém. Então eu tava, tipo, surtando por dentro, assim, sabe? Foi muito louco. Mas quando eu voltei e começou a acontecer, comecei a dublar... Ai, Eu ia te sensação. perguntar isso. Como que você é? Você espera dar muito certo. Pode comer, viu? Fica à vontade. comendo. A gente tá É que vai de ficar boa. um... Não, fica O tranquila. povo já tá acostumado. Porque a gente tem essa mania de tipo, ai, não deu certo ainda? Não, conta pra ninguém. Espera dar certo. Você esperou até você começar a dublar pra contar ou você esperou até lançar o filme? Eu não podia falar também, né? Eu Ah, queria não muito podia. falar. Não podia, eu só falei pra uns amiguinhos. Muito próximos, mas ninguém sabia. Assim, até o dia do lançamento. Sério? Juro. Lançou Imagina, na... lançou, pá, sou eu. Foi assim. É isso aí. Lançou na Comic Con Experience, não lembro de que ano, 2018, sei lá. 2018, E aí eu fui Nossa, que eu tava assistir. lá. Então. E aí foi o lançamento lá. Aí tava o elenco, eu tava lá. E aí, nossa, eu não conseguia nem prestar atenção no filme, porque eu chorei muito. Eu chorei muito. A lágrima caía, assim, parecia um bebezinho. Quanto tempo que você demorou pra dublar o filme inteiro? Então, como eu era menor de idade, eu não podia ficar mais de 3 horas por dia no estúdio. Sério? De Por dublagem. conta da legislação de Isso. trabalho. Porque ela é criança. Eu era uma que... E eu não era, tipo, menor, assim, eu tenho 17 anos. Eu era, tipo, tinha 13, 14, sabe? Então, era mais rígido ainda. Eu não podia passar de 3 horas. Então, foi assim, gravando picado. Mas levou, assim, 1 mês e meio, mais ou menos, eu acho. Com tudo, com as coisas promocionais, comerciais, enfim. E até hoje, vira e mexe, vem um comercialzinho de Moana, assim, X. Aí eles me chamam pro estúdio pra fazer de novo. E é engraçado, porque minha voz vai mudando, né? Minha voz não é mais a mesma. Quando você escuta o filme, ainda, óbvio que dá pra saber que sou eu. Mas tá muito mais encorpada agora, né? Eu tenho 19 anos agora. Sim, Então sim. é engraçado me escutar. E aí eu tenho que fazer. Aí eles ficam... Não, tem como você falar mais levinho? Aí eu fico... Ai, tá bom, eu falo. Tipo, eu tenho que meio que ajudando. Fazer a vozinha da princesa. Isso, tem que ir ajustando a voz da princesa. Mas foi tudo isso, assim, um tempão. Hoje em dia eu faço, quando eu dublo coisas, eu... Ops. Quando eu dublo coisas... Entendi. Eu acho que vem aí, né, Será gente? que vem aí? Vem Ou não aí. vem? A gente não sabe. Não sabe, não pode falar, né? Então. Me conta quando acabar. eu dublo, Que eu tô curiosa. no off. Quando eu tenho que dublar coisas, hoje em dia eu levo, tipo, 1 dia e meio, no máximo, assim, horas pra gravar tudo, entendeu? Então, Você lembra ainda Chocada. frases da Moana? lembro quase todas. Sério? Sim, porque eu assisto muito ainda o filme. Direto passa na TV, ou a minha família quer assistir comigo. Não sei por que eles querem, mas eles acham legal. Eu também acho legal. Toda vez que passa, eu paro pra assistir. Vocês querem que eu fale aí? Não, assim, só Só jogando aí no ar. só jogando, gente. Eu posso falar a mais famosa. Essa é a que eu sempre falo quando pedem. Qual? Vamos lá. Prepara a voz, que é diferente. Eu sou Moana de Motunui. Vai embarcar no meu barco, cruzar o oceano e restaurar o coração de Tefiti. Gente, que talento é Fez esse? aqui na minha frente, literalmente. Amiga. Não, e a encenação, a intenção. Tem que ter. Isso foi uma Tem coisa que que eu fui ter. aprendendo no estúdio também, assim. Tipo, A enquanto eu expressão gravava. corporal, tudo, né? Mexe. Sim. Aqui, ó, SMR de novo. Então, eu já sabia, assim, por intuição, como tinha que ser mais ou menos a intenção da voz e tudo. Mas eu fui aprendendo que é muito mais complexo do que... Complexo. Muito mais... Aí, ó, estamos pegando. no mesmo bonde. Tá pegando. É muito mais complexo do que só atuar, assim, sabe? Ou dar uma fala do jeito que você acha que é certo. Porque as pessoas não estão te vendo, sabe? É Sim. só a sua voz. Então, você tem que passar muito mais só com... Então, às vezes, o que parece exagerado pra você faz muito sentido quando você assiste com o desenho. E fica normal, assim. Uma das minhas cenas favoritas de gravar... As minhas coisas favoritas de gravar em dublagem, em geral, são reações. Que são os...
Sabe, tipo, os gritinhos, essas coisinhas. Porque é sempre, tipo, uma interpretação inteira. Mas tem uma cena de Moana que é um gritão. Não sei se vocês já assistiram o filme. Já. Mas tem uma cena que ela tá correndo de uma pedra, assim, e ela tenta saltar no barco do Maui. Uhum. Tipo, ela tá numa pedra bem alta e ela sai correndo e pula, assim. Onde E ela ficava lá cai em de cima cara. o negócio? Isso. Aham. E ela cai de cara na água. E... Tá. Você lembra? Você não sei. Mas se não lembrar, não tem problema. Tô Não, mas descrevendo aqui. eu tô imaginando. É. E aí ela, tipo, meio que se prepara pra correr e pular. E ela dá um berro, assim. E essa foi a primeira cena que me colocaram pra gravar. Que era um... "Ah!" E era um grito, assim, de, tipo, muitos segundos. E eu tava tão nervosa, eu tava suando, assim. E eu falei... Gente, tem como a gente gravar isso outro dia? E aí ele falou, tá bom, já que você tá conversando, eu vou te dar um desconto. Essa a gente vai gravar no último dia. E essa foi a última cena que eu gravei. E aí você já arrasou, porque Sim, já tava aí eu já super... tava um mês gravando Você não o filme. gravava em ordem, então, do filme inteiro? Você era jogada, assim? Eu acho... algumas cenas a gente tinha que esperar certas coisas ficarem mais prontas, assim, pra gente Entendi. gravar. E era muito engraçado gravar, às vezes, porque a animação não tava pronta. Então, às vezes, vinha uma Moana careca, uma Moana pelada, vinha uma Moana, tipo, várias... Tipo, eu Sem assisti... olho. às vezes era só um rabisco. E era muito engraçado ver o movimento, assim. Aí a água batia nela, ela caía, assim, que nem... Era muito engraçado. Era muito genial, Bem assim, cru. ver. Ô, Anny, eu tenho uma dúvida. Como que é a preparação pra dublagem? O que você fez? Fono? O que teve a mais, assim? Eu já tinha muita preparação vocal, assim, de antes, né? Desde teatro musical, a atuar, assim. Eu já tinha uma experiência de como usar a minha voz. Então, eu fiz pouco fono. Eu fiz bem pouquinho. Eu fiz umas aulas esporádicas. Deveria fazer mais, inclusive. Mas eu tenho uma professora de canto chamada Andréa Wittifer. Ela é maravilhosa. E ela é, assim, tudo sobre técnica, assim. A gente foi do lírico ao pop, ao belting. Todas as técnicas de canto que existem, assim. E eu também cuido da minha voz com um doutor, né? Um otorrinolaringologista. Que tem que ter. Sempre dou uma olhadinha nas minhas cordas vocais. Doutor Reinaldo Yazaki. Maravilhoso também. Então, na época de dublagem, como a gente fala muito todos os dias, eu sempre ficava, assim, de olho mesmo, sabe? E antes de gravar, se aquecer, fazer os da vida. E a aguinha, sempre no estúdio, nossa, quase não sai. Tá tudo bem. Eu tô falando, tá gente. passando pra mim. Ela fez assim, sai, foi não. Sai. Não, sai de mim também. Vai pra vocês, que não tô falando. Pois o que um dublador não pode deixar de ter é uma garrafa d'água e uma caneta. Sempre tem que ter uma caneta, porque quando você recebe o roteiro, você também recebe na hora. Você não vê antes o roteiro. Nossa, nem gente, música, deve ser nem nada. difícil. É complicado, assim, dublar. E então você não vê antes. Você chega no estúdio e você descobre que você vai gravar. E estão todas as direções e muita coisa muda na hora, assim, sabe? Por isso que tem que ter a sua caneta e sua garrafinha d'água. Mas vem escrito do lado da intenção, assim? Tipo, ela tá fazendo isso, ela vai sair... Ou você assiste tudo primeiro e depois volta fazendo... Assiste os 15 segundos, depois volta falando? Tipo, que ela tá brava, é isso? Pra saber... Então, os 15 segundos é só o que demarca, viu? A gente não grava de 15 em 15. A gente grava, às vezes, tipo, fala por fala. Às vezes, a gente grava 1 minuto inteiro. Eu também dublei série, foi bem diferente. Mas eu já vou entrar nisso. O que a gente tá falando? Eu esqueci. De como vem as intenções. Isso. Então, como é dublagem, já existe uma voz original. Geralmente, já vem... alguém já fez antes nos Estados Unidos. Então, a gente escuta o inglês lá, com a personagem, mas também é do contexto da cena, assim. É uma coisa meio que atuar. Só que a pessoa, tipo, um personagem já atuou por você, assim. A animação já atuou por você. Então, você meio que tem que casar o que aquele personagem tá fazendo. Então, eu geralmente gosto de imitar as expressões. Eu pareço louca no estúdio. É muito engraçado. Quando eu vou fazer, a cara muda, assim. Às vezes, eu já tive que fazer cada coisa no estúdio, tipo, enquanto tá comendo, assim. Tem uma fala da Mona que eu lembro até hoje, que ela tá comendo carne de porco, eu acho. E ela fala, delícia de porco. Mas ela tá, tipo, comendo, sabe? Ela fala, delícia de porco, sabe? Aí eu mordi o dedo, às vezes. Várias técnicas, assim. Olha só. Cara, deve ser demais. Você deve mergulhar, assim, no mundo, né? Tipo, você sai de lá achando que você realmente é a princesa. Sim, e eu saio toda, assim, com a voz mágica, sabe? Uma voz mais colocada, mais Com linda. aquele Falo com brilho, assim. Sim. Perfeita. E o que é... Qual é a série que você fez? A dublagem? Eu fiz uma série também da Disney Channel, se chama The Lodge. Veio pro Brasil muito depois, assim, demorou.
E é só do canal fechado deles mesmo. E eu fiz a personagem Kaylee, o nome dela. Mas aí foi diferente, porque ela não é uma personagem animada. Ela foi uma atriz que fez. E aí eu tinha que dublar essa atriz. Então tem aquela coisa de... A gente sempre tenta combinar labial, né? Que a gente chama, tipo, combinar a palavra com a boca que a pessoa tá fazendo. Pra não ficar aquela coisa de tá falando... Ai, é muito bizarro às vezes, né? Então a gente sempre pensa nisso. A voz acaba e a... Pois é. a voz ainda tá Novela falando. mexicana. Mas Pois é melhor, não é? Aliás, é mais difícil, assim, do que... É bem mais difícil. Do que desenho. É bem mais difícil. E o que acontece Gente, na tá falando tudo série, errado. por exemplo, Moana, essa frase do eu sou Moana de Motunui. Eu fiz tipo, eu sou Moana de Motunui. Ponto. Aí eu gravava, vai embarcar no meu barco, cruzar o oceano. Sabe? Tipo, picadíssimo, assim. Porque nesse filme tinha que ser muito detalhado. Tinha isso, tinha aquilo. Tem uma coisa também de barulhinho de saliva, de nariz que não pode ter, sabe? Então era tudo muito limpinho. A Disney é super chatinha, assim, com a perfeição da dublagem, sabe? Então eu tive que lutar Tipo com isso. assim... Isso aqui não pode... Não, Nunca. ou se você tá falando e tem no fundo, assim, ou um cliquezinho, tipo esse cliquezinho, esse barulhinho já não vale o take, tem que fazer outro. Então, quando eu fiz essa série, eu fazia uns bifões, assim, bifão é que a gente chama quando é um textão, sabe, né? Então era uma coisona, assim, monstruosa, eram umas cenas de 1 minuto. E assim, eles passavam 2 vezes. E eu era muito nova ainda pra dublagem. Era a primeira vez que eu tava fazendo uma série também. E, nossa, meu coração ficou assim, né? Na primeira vez que a minha personagem teve quase um monólogo e uma briga emendada com um boyzinho dela na série. E, gente, foi assim... foi muito apavorante. Mas eu fazia junto. E aí você tem que olhar. E tem um timerzinho na TV também. Aí, às vezes, tem o código de tempo na folha. Tipo, 37 segundos vai ter aí tem um R, que significa reação. Aí quando der 37 segundos na tela, significa que a personagem vai ter ou um grito, ou alguma coisa, alguma reação, sabe? E você tem que dublar isso também. Então você assiste a cena e aí você faz. E você tem que ler, ver o timer, ver a personagem e o tempinho ali na tela, tudo simultaneamente. Então é um trabalho mental, assim, absurdo dublar. Você tem que ficar assim. Meu Deus. E esse também você só vê na hora, não recebe nada antes. Nunca. Oh, meu Deus! Música também. Eu sempre fico apavorada com música. Eu falo, gente, tem que ser uma música. Imagina se eu não consigo cantar música, se eu faço se eu não sei, sou convidada e aí chega a música e eu não faço bem, sabe? Eu fico entendi. sempre apavorada com Você isso. diz em apresentações, assim? Não, eu digo em dublagem. Ah, Tipo, entendi. porque às vezes quando eu vou dublar música, eu fiz eu fiz muito Disney, nossa, de dublagem, eu não tinha pensado nisso, mas